Oi! Em instantes você vai assistir ao documentário Emanuel, uma história de cruz, luz e ressurreição. Esse documentário conta a história do Carisma Lumen, a história da espiritualidade desta comunidade no encontro com Emanuel, Deus conosco, Jesus encarnado naqueles que mais sofrem. Mas o que você vai ver na sua tela daqui a pouco não é apenas uma história, uma sucessão de fatos ou mesmo um documentário. Nós nos propomos que essa seja uma verdadeira experiência de encontro com Deus e de ressurreição, porque essa experiência revela muitos detalhes da nossa espiritualidade, do modo como Deus convida a obra Lumen a viver. Não só coisas que aconteceram nos anos 2000, mas uma experiência que continua acontecendo, sendo atualizada. E em cada detalhe, algo que nós podemos aprofundar espiritualmente dentro da comunidade. Então, nós esperamos que, nos próximos instantes, o Emanuel também te encontre e que essa história de ressurreição possa encarnar na sua vida. Ele estava muito urinado, sujo, com a roupa bastante suja, rasgada, o cabelo muito alto. Cara, o que eu sei dizer é que a gente não conseguiu não parar ali diante dele. Eu preciso amar, Deus quer que eu ame, né? Eu não posso ser indiferente. A gente não tinha ideia aquele início, aquele encontro naquele dia, naquele fim de tarde seria o início de toda uma comunidade, um carisma que iria se expandir. Nesse dia, foi algo bem diferente. Nessa época, né, na verdade, foi uma das épocas, assim, mais marcantes na minha caminhada. Nós estávamos já num Lumen, no grupo, né, de oração. Hoje eu lembro da gente já vir tendo essas vivências assim, né? E isso a gente já se reunia com muita frequência. E eu me lembro que a gente ia muito no Ator de Melo, muito no Orfanato Cristo Rei, né? Esses dois cantos são muito marcados, assim, na minha história, como esse início de contato com o pobre, né? Mas eu lembro que o primeiro, pelo menos pra gente, daquele grupinho que estava ali naquele dia, era uma arrecadação para um lugar que cuidava de pessoas com hanseníase, ou seja, para usar a expressão do tempo de Jesus e de São Francisco, que cuidava de leprosos. E foi o primeiro que eu lembro, assim, quando a gente começou uma caminhada mesmo dentro da igreja, dentro do Lumen. Essa época foi muito marcada, né, algumas experiências, né, da gente.
com Francisco de Assis, né? A gente leu o livro Irmão de Assis, né? Eu me lembro que esse livro mexeu muito, né, com todos nós, mexeu muito comigo, né? Naquela época nós tínhamos 15 anos, estávamos descobrindo e conhecendo São Francisco de Assis. Então, naquela vivência daquela espiritualidade franciscana, de uma forma muito natural, ia nascendo entre nós a inspiração de uma fraternidade, de uma nova forma de vivermos juntos. Uma alegria muito grande, especialmente quando nós estávamos juntos, uma sede, um desejo de amar o amor que não é amado, de amar o crucificado. Assim, para mim, particularmente, estava muito viva ainda a memória do filme que a gente tinha assistido por aquela época, que era o Francesco. E especialmente da cena de São Francisco com o leproso, dele ter visto Jesus ali, naquela pessoa que suscitava em São Francisco anteriormente um verdadeiro nojo. E São Francisco passou por uma grande conversão exatamente quando ele encontrou o Cristo crucificado naquele homem. E a partir dali explodiu o que Deus queria para ele. E aquilo, pelo menos para mim, estava muito vivo. Tudo isso, né, na centralidade da descoberta de Mateus 25. Todas as vezes que fizeste isso, a um destes foi a mim que o fizestes. Foi a mim que destes de comer, era eu quem estava com fome. Foi a mim que destes de beber, era eu que estava com sede. Foi a mim que acolhestes. Então, é Jesus. Não é como se fosse. Como diz o cardeal Raniero Cantalamessa, o formador da Casa Pontifícia, o pobre é Jesus que caminha incógnito pelo mundo. Então, aquela descoberta nos inquietava, aquela descoberta nos inflamava, aquela descoberta nos fazia desejar conhecer esse Cristo. Porque uma coisa era quando a gente ouvia falar de um Deus longe no céu, um Deus espiritual, né? A outra coisa era quando nós ouvíamos falar de um Cristo que estaria encarnado em todos aqueles que sofrem, em todos os pobres, em todos os mais abandonados. Mas até então nós não tínhamos feito a experiência. Existia um conhecimento sobre esse Cristo, sobre essa presença, sobre esse mistério que São Francisco nos ensinava. Existia uma sede e um desejo de conhecê-lo e amá-lo, mas não existia ainda a experiência. Existia a inquietação, porque se nós pensássemos, se a nossa mãe estivesse nas ruas, se a nossa mãe ela estivesse ali sendo abusada, se ela estivesse comendo do lixo, se ela estivesse dormindo com os ratos e com as baratas, nós conseguiríamos ficar indiferente a essa situação? Claro que não. Então, se o nosso Senhor está ali, naquela situação, um Deus que começa a conquistar o nosso coração, então existia a inquietação, existia o ímpeto, existia o desejo de conhecê-lo, porque nós ouvíamos falar, mas nós não tínhamos ainda tocado com as próprias mãos, visto com os próprios olhos. Nós ainda de fato não tínhamos sido encontrados por esse Cristo. Por que é importante a gente voltar para uma experiência originária fundante? Santo Tomás de Aquino, ele dizia que Deus fala por meio de palavras e de fatos, ou de acontecimentos. Por meio dos acontecimentos da vida, da história, da nossa história de salvação pessoal, Deus fala. E Ele fala algo que sempre tem frutos. Deus nunca diz uma palavra que não gere nada. Ele sempre diz uma palavra, diz algo para gerar frutos, para gerar um efeito. E quando a gente volta para uma experiência originária fundante, é como se a gente estivesse fazendo uma lécio divina, uma leitura orante da nossa história, para entender os frutos daquilo
e como aquela experiência precisa ser atualizada de formas mais profundas e mais robustas ao longo do tempo. E nós viemos da casa do Edwin, de uma tarde de oração lá. Nós éramos eu, o Edwin, Deusênio, o Fernando, o Pedro e a Juliana. E o Renan. A gente vinha junto, conversando as coisas, partilhando. E em frente ao pensionato, né? Tem um pensionato ali das irmãs. Ele estava ali encostado, o Emanuel, na verdade não sabia quem era, né? Estava ali encostado, sentado, né? Assim, meio estranho, estava assim com uma posição de que ele não estava muito bem, né? Eu me lembro assim que ele era um irmão de poucas palavras. Ele não falava muita coisa, né? Ele estava muito urinado, sujo, com a roupa bastante suja, rasgada, o cabelo muito alto, a barba muito cheia. Aquele irmão mesmo assim, que há muito tempo não tinha sido cuidado nem por ninguém. E na hora que a gente viu aquele cara caído ali, vinha tudo isso, toda essa verdade que ressoava dentro da gente. Sou eu. Cristo dizendo, sou eu, foi a mim que o fizestes. Ou, que se a história fosse diferente, foi a mim que deixastes de fazer. Graças a Deus não foi esse o final. E é claro que isso ressoava muito. E naquele momento foi o momento da gente viver aquilo, da gente encarnar essa verdade evangélica, da gente encarnar aquilo que a gente via na vida de São Francisco, por exemplo. Que chamou assim, a atenção quando a gente cruzou, que a gente passou por ele. Todo mundo ficou inquieto, mas teve uma pessoa, se eu não me engano, foi o Fernando ou foi o Edwin, que se virou e disse, bora lá. E todos falando, vamos, né? Nós ficamos lá um tempo com ele, né? Tentamos conversar, saber um pouco mais da história, da vida, da realidade dele. E resolvemos, ele nos falou que estava com fome. Nós fomos atrás de um lanche, uma parte foi atrás de um lanche e os outros ficaram lá conversando com ele. A nossa pressa era que a gente precisava fazer alguma coisa por ele, né? Ele estava assim largado mesmo, a gente precisava fazer alguma coisa por ele. Então a gente foi correndo, a gente voltou correndo para se encontrar com os meninos na sede, eles já estavam lá. E a gente deu de comer para ele, né? Deu a comida e depois os meninos perguntaram se a gente podia rezar por ele, né? Que a gente nunca tinha se aberto a levar, a pegar o pobre e levar para um canto nosso, assim. Colocamos ele no centro e ficamos todos ao redor, alguns ajoelhados, outros em pé, outros sentados. E foi, assim, uma oração muito forte e inesperada, mas muito forte, assim, sabe? Aquele fogo do Espírito Santo, aquela coisa muito forte. E muitos abraçaram, beijaram os pés dele, né? E uma experiência muito forte ali, complementando aquela que a gente teve no primeiro momento com ele, aquele olhar nessa oração. O testemunho de São Francisco, Mateus 25, foi dando uma consciência maior para a gente do que significava servir os pobres, ou mais precisamente do que significava servir Cristo nos pobres. É um pouco meio místico demais, né? Você olhar para alguém e falar que aquele ali é Jesus, né? Mas eu acho que o místico é isso, vai além dos nossos pensamentos, vai além da nossa razão, né? É uma coisa mais de fé mesmo. Eram evangelizar, mas não somente da boca para fora, também a partir de obras concretas. Por isso, o socorrer o cara. E por que a gente faz tudo isso? Por amor a Cristo e por amor àquele irmão, aquela pessoa que está ali, porque nós vemos Cristo nele. Amar, socorrer e evangelizar. Essas coisas não estavam claras na nossa cabeça, como estão hoje, mas elas já estavam embutidas ali, né? Porque as três coisas apareceram ali. É claro que existe o Emanuel, irmão em situação de rua. É um irmão. E, obviamente, nem tudo que ele fala e age é Deus falando e fazendo. Não é uma graças operandi, ou seja, nem tudo aquilo que emana daquele irmão é graça de Deus. Mas tudo aquilo que nós fazemos para com ele
e deixamos de fazer para com Ele, estamos fazendo ao próprio Cristo, não é como se fosse. Se Cristo está nos pobres, né, nunca é demais o que fazemos por Ele. Né? E parece uma coisa pequena, mas naquele momento é demais, às vezes, isso. É bem a experiência do Emmanuel de, é só voltar. Né? Parece muito custoso só voltar ao quarteirão da missa. Depois parece muito custoso e arriscado abrir e fazer uma oração por ele. Depois parece muito custoso dar uma carona para ele, para o centro da cidade, para ser acolhido na casa. E a gente colocar o nosso nome e pedir para acolher no nosso nome, né? E depois voltar e visitá-lo. E depois voltar e visitá-lo de novo. Depois acompanhar ele. Porque o que eu acho que na época, né, que a gente queria, era não apenas ir para um grupo de oração. Pelo menos é o que eu senti no coração. Eu não quero apenas fazer um grupo de oração. Eu quero fazer diferença para Deus. E é o que a gente foi percebendo, depois da experiência com Emmanuel, que a gente começou a querer servir mais em novos projetos. Deus foi mostrando muitas inspirações nesse tempo. E a gente foi colocando em prática, e a gente foi tendo momentos de espiritualidade que a gente abria para que outros jovens participassem. E em pouco tempo, aqueles grupos de oração, eles foram crescendo. Ou seja, eram grupos do Ministério de Ação Social, que a gente chamava, que tinha esses projetos voltados para os pobres, mas que a gente se reunia para rezar, para ter momentos de oração comunitária. Por aquilo que a gente via, aquilo que a gente vivenciava, aquilo que a gente presenciava, de todas as graças que a gente recebia, de todas as orações que a gente fazia, aquilo ali era tanta coisa que a gente não queria ficar só entre a gente, não conseguia mesmo. A gente queria que todo mundo que pudesse escutar, pudesse ver, pudesse provar aquilo com a gente, que a gente conseguisse trazer essas pessoas. Né? Havia um impulso que não era forçado, era natural, de trazer mais pessoas para terem aquelas experiências, para que os pobres fossem mais amados, socorridos, evangelizados, e para que aquelas pessoas tivessem uma experiência de salvação. E em vez de só escutar essas coisas de se preocupe com você mesmo, o importante é o seu bem-estar, elas descobrirem que muito provavelmente a resposta é o inverso. Cara, saia de si. Você foi criado com amor, pelo amor, para o amor. Então ame. Cara, a gente tinha descoberto isso para nós, adolescentes típicos de classe média, e, cara, mudou tudo, a nossa visão das coisas, uma liberdade interior muito maior. Como é que a gente ia ficar sem partilhar isso com os outros? Então ali, nós podíamos mergulhar e adentrar no mistério de um Cristo que não foi crucificado apenas há 2000 anos atrás, que não se encarnou apenas há 2000 anos atrás, mas um Deus que é sempre o mesmo, um Cristo que é sempre o mesmo, ontem, hoje, por toda a eternidade. Portanto, ele atualiza, ele continua atualizando, ele continua se encarnando em todos aqueles que sofrem. Uma verdade apaixonante, uma verdade fascinante, que vai conquistando os corações de qualquer pessoa que adentra nessa experiência, que mergulha nessa experiência. A teologia dos carismas nos ensina que um carisma é criado por Deus para tornar Cristo mais amado e conhecido através do anúncio de um mistério específico da sua vida. E esse mistério específico está escondido exatamente na graça fundante originária do carisma, naquela face amorosa que Cristo se revela e se manifesta. Quantos jovens, quantas famílias necessitam urgentemente conhecer esse Cristo? Vejam que responsabilidade. Somos chamados a apresentar esse Cristo para a humanidade, através dos diversos retiros,
encontros de evangelização, eventos, os grupos de oração, as artes, a música, a dança, o teatro, a comunicação, a intercessão, o pastoreio e tantos ministérios, tantas formas criativas que o Espírito Santo nos inspira. Aqueles jovens eram mais miseráveis que o Emanuel irmão, e eles é que foram encontrados pela misericórdia. Porque nós tivemos a graça, pela misericórdia de Deus, de adentrar neste coração transpassado do Cristo que estava ali escondido no Emanuel. Um coração que jorra sangue, um sangue eucarístico, sangue eucarístico de ressurreição, que quando toca em nós, quando esta misericórdia toca na nossa miséria, gera uma ressurreição dentro de nós. Por isso o encontro do ressuscitado com o abandonado, com o crucificado. Porque naquele momento é como se Cristo dissesse: Lázaro, vem para fora. Tu que dormes, vem para fora. Tu que estás adormecido, tu que estás morto, tu que estás anestesiado pela indiferença, pelo egoísmo, tu que deixastes a tua verdadeira identidade morrer, adormecer, congelar, vem para fora. Tu que agora começas a entender por que eu te criei, para o que eu te criei. Vem para fora, ressurge das cinzas. Sai de si mesmo e vem ao meu encontro. Sai de si mesmo e vem ao encontro da humanidade ferida e enferma. Desse coração transpassado, além desse sangue eucarístico que gera a ressurreição em nós, pelas vossas chagas fostes curados, também jorra a água viva do Espírito, aquela que nos enche de parresia, nos enche de ardor, para anunciarmos, para de fato tornar esse Cristo amado e conhecido. Quantas pessoas na humanidade sabem que Jesus está encarnado nos pobres, naqueles que sofrem? Como essa verdade evangélica pode ser uma resposta crucial na vida de tantas pessoas? Muita gente estacionando os carros lá perto, era na esquina, quase na esquina. E a gente lá, conversando com ele, tentando pegar um pouco da história dele, saber um pouco da história dele, né? E as pessoas passavam e olhavam assim de uma forma diferente mesmo. Algumas passavam e julgavam com o olhar, outras passavam e falavam mesmo que a gente não devia perder tempo, né? Que ele era bobeira. Logo ali na experiência do Emanuel já aparece um sinal dessa questão do evangelizar a sociedade. E como diz, por exemplo, Santo Antônio, cessem as palavras, falem as obras. A gente percebe que tem muita gente, até hoje, que não se abre muito para a evangelização porque está cansado de simplesmente palavras. E a gente pode olhar para o sofrimento do mundo, para as coisas ruins que existem no mundo, com uma postura de lamentação, só reclamando. Mas a partir daquelas experiências que foram aparecendo naquela época, qual era o convite que era feito às pessoas? Que elas tocassem. As palavras podiam ser utilizadas para um convite, para um chamamento, mas o que ia fazer realmente o diferencial era a pessoa ter aquela experiência. Olha, saia aí da cadeira de onde você está simplesmente reclamando dos problemas da vida e dos sofrimentos do mundo e venha junto com a gente experimentar isso aqui que nós estamos convidando você a experimentar também. Quando nós analisamos a experiência com Emanuel, pode nos vir a memória, a parábola do bom samaritano. Porque aquele judeu meio morto, como diz o Evangelho, a gente logo pode lembrar e comparar com Emanuel, porque de fato o Emanuel estava meio morto. Então, era um homem meio morto, talvez, né? Ele estava agonizando ali. Depois, muitas pessoas
né? Algumas pessoas passavam pelo Emanuel, né, e não se dirigiam a ele. É algo semelhante da passagem do bom samaritano. E depois aconteceu a mesma coisa com Emanuel. Muitos diziam para nós, meninos, saiam daí, não vale a pena, né? E quando a gente escutava aquilo, na verdade, no nosso coração era uma certeza ainda maior que nós havíamos encontrado aquele que nós estávamos buscando, que era de fato o crucificado ali, que era o abandonado, que era o desprezado, que era o escarnecido, que era o humilhado. Jesus estava encarnado ali. Tem muitas semelhanças, mas existe um ponto crucial que muda tudo, né? A parábola do bom samaritano é a do bom samaritano. E a história do Emanuel é a do Emanuel. O protagonista nessa história do Emanuel é o Emanuel, não são os jovens. Aquele que precisa ser conhecido, aquele que precisa ser referenciado é o Emanuel. Ele é o grande centro dessa história e dessa experiência. É nele que está a centralidade, porque ali nós encontramos a presença de Deus. Um Deus que resolveu se revelar para nós através dessa face amorosa, da sua presença encarnada. Tava todo mundo desconfiando do teu relógio. Eu achei que você tava acho que tá aqui. Eu acho que estava embaixo. A Juliana lembra a memória da Genebra? Qual era? Diz, Juliana. Não, o que eu lembro é que a gente estava na casa do Edwin e que a gente desceu na parada aqui da Aracundaça e veio andando. Essa versão é a mais provável. Eu acho que foi isso também. A gente desceu do ônibus, foi isso mesmo. E aí tava sentado aqui, aí eu lembro que a gente falou com ele rápido. Aí foi ali no meio daquela calçada, alguém, bora voltar, não sei o que, eu não sei o que foi, não sei se foi o Edwin, acho que eu não lembro se foi o Edwin. Quando voltou, eu lembro que uma parte, eu acho, foi comprar alguma coisa pra ele lá no... Foi tu que deu a ideia. Eu acho que foi tu que foi comprar. Eu não sei, das coisas... Foi eu, o Renan e acho que foi a Raquel, não foi? E foi comprar, né? Foi. Comprar alguma coisa pra ele e voltou. Não, eu lembro muito na caperninha, né, cara? Eu me lembro mais lá do que aqui. Eu me lembro. Lá eu lembro da oração em língua, assim, de estar um negócio muito assim. Foi uma efusão que até ele repousou, mano. Agora eu lembro de alguma coisa que ele disse pra ele, muita gente falou coisa pra ele. Foi mais ou menos por essa época e tudo, eu tenho muita convicção de que foi fruto daquela primeira experiência, veio na gente uma sede por santidade, por ter vida de oração, por ter vida sacramental. A gente começou a querer comungar com mais frequência, para a missa diária, se confessar com mais frequência. A gente se reunia muito para rezar junto. Muitas vezes a gente ia ao encontro dos pobres para evangelizá-los, depois de um momento muito forte de oração, ou seja, de espiritualidade, presença de Deus. Nesse mesmo período, logo depois, nós iniciamos um projeto na comunidade 31 de março, com as crianças daquela comunidade, né? E como aquilo foi forte, né? Ainda até hoje, reverbera assim, muito dentro de mim o abraço e o olhar daquelas crianças. Aquele mesmo olhar que eu recebi há 20 anos atrás, eu recebo hoje, ontem, eu recebi quando eu estava lá. É uma coisa assim muito profunda, onde eu consigo realmente me aproximar ali, né? Ver Jesus mesmo. E eu me lembro que tinha um sonho, né? Era a gente ter o nosso centro social para as crianças e o albergue para os irmãos de rua, né? E foi aí que começou esse sonho, após esse período. Que a gente via como uma coisa muito longe. O Emanuel também foi se revelando de modo especial nas crianças mais abandonadas.
crianças que tanto sofrem, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança, crianças que se tornaram invisíveis e tiveram os seus sonhos roubados pela indiferença e pelo egoísmo. Mas o Emanuel foi nos encontrando também através dessas crianças. Mais uma vez, a misericórdia ia encontrando a miséria do nosso coração. Cadê o bom dia? Bom dia! E mais uma vez, essa experiência foi fecundando e gerando uma parresia e um ardor que não conhecíamos ainda, capaz de gerar uma força que não entendíamos como era possível e que não imaginávamos existir, um amor que precisava ser correspondido. Então começamos a construir centros sociais, assumir espaços abandonados nas comunidades carentes, e hoje estamos em dezenas dessas comunidades. São inúmeras atividades ofertadas para milhares de crianças, atividades esportivas, atividades educativas, atividades culturais, várias atividades de evangelização, atividades profissionalizantes, de atendimento médico. Assim, milhares de crianças que estariam perdidas vão sendo profundamente amadas, evangelizadas e cuidadas. Porque, claro que o Evangelho fala, né? Tudo fala, convém que eu tenho que ser luz dentro da minha casa, que eu tenho que ser luz para os meus filhos, no meu matrimônio, eu tenho que procurar dar o melhor de mim. Claro, isso é óbvio, não precisa ninguém dizer. Mas o desafio maior é sair de dentro da minha casa, sair de dentro de mim e ser luz e evangelizar tantas outras pessoas que tanto precisam, que estão ali nas comunidades, nas ruas, né? E assim, nós, como família, buscamos passar muito isso para nossos filhos, né? A importância deles fazerem a diferença na vida das outras pessoas, né? E em especial, assim, dos pobres. Eles têm um olhar muito puro, assim, quando ainda a pureza do coração de criança, né? Eles têm a gente procura muito, assim, fazer com que eles também vejam Jesus ali, que Jesus também fale através do pobre com eles. O nosso filho, o Miguel, ele decidiu que o tema do seu aniversário de 6 anos seria a confeitaria, porque ele tinha aprendido a fazer docinhos na pandemia. Então, junto com seus irmãos, eles fizeram muitos docinhos e conseguiram arrecadar um valor para a construção da Casa do Ressuscitado, uma casa para acolhimento de mulheres e mães com crianças em situação de rua. É a experiência do Emanuel, que também vai alcançando as crianças, os nossos filhos e perpetuando em muitos outros corações. Aqui é a casa que a gente vai terminar de construir junto, pessoal. Tchau, um beijo. A missionariedade é um dos elementos que encontramos na natureza, na identidade, na graça fundante originária do carisma. Como disse São Francisco, a luz é aquela que se difunde. Se não se difundisse, ela não seria luz. Geralmente era alguém que experimentou o carisma mesmo, ou seja, Jesus abandonado, Jesus no pobre, se mudava para algum canto, por qualquer razão, e se perguntava, e agora, como é que eu vou viver tudo isso? De fato, as pessoas que faziam realmente a experiência do Emanuel e iam mudando de cidades, muitas vezes elas eram impelidas a gerar esse encontro entre os jovens e os pobres nas suas cidades. E sempre, 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 as missões foram nascendo exatamente a partir desse alicerce. Jesus crucificado, abandonado, encarnado nos pobres, o Emanuel. Foi assim João Pessoa, através do Natal Branco, e logo em seguida
um projeto fixo com as crianças na comunidade da Mangabeira. Foi assim em Brasília, através do projeto Alegrai-vos com os pobres, enfermos, crianças e adultos. Foi assim no Rio de Janeiro. Foi assim em Natal, Rio Grande do Norte. Foi assim em Salvador, Bahia. Foi assim em Recife, Pernambuco. Foi assim em São Carlos, São Paulo. Foi assim em Sobral, Ceará. Foi assim em Bauru, São Paulo. Foi assim na Argentina. Foi assim na África. É impossível retirar Jesus abandonado, o Emanuel, de uma missão, especialmente na fundação de uma missão. Seria como tirar a alma daquilo que nascia. Os jovens que encontrávamos tinham uma sede extraordinária de viver esse encontro. Parecia que estavam esperando esse momento há anos. Eles nos diziam: nós somos isso, aonde vocês estavam? Por que demoraram tanto? E isso ia nos confirmando que nós não podíamos parar mais. Portanto, mais uma vez, o Emanuel, Deus conosco, o Verbo encarnado no pobre, ia se manifestando, se revelando, apaixonando o coração dos jovens, fecundando e gerando todo o ardor e parresia para que muitas missões fossem fundadas e também dessem continuidade àquilo que foram criadas para si. E quando a gente terminou a oração e tudo, que a gente já viu a hora, aí a gente, sim, é agora, né? O que é que vai ser feito? Depois da oração, nós continuamos conversando com ele, saber se ele queria ir para algum canto, mas ao mesmo tempo sem saber se a gente tinha conseguido, porque na época não tínhamos na casa de acolhimento, né? E aí ele demonstrou, sim, que teria interesse de ser acolhido em alguma casa. E a gente tinha um contato muito próximo na época com a Toca de Assis, andavam muito lá, fazendo visita aos irmãos lá. E aí, prontamente, o guardião da Toca de Assis da época disse: não tem problema, pode trazer, ele vai ser acolhido com muita alegria. Um dos 7 elementos, né, que nós encontramos ali na graça fundante originária do carisma, ou seja, que está na natureza, na identidade do carisma, é a comunhão eclesial e a comunhão de carismas. Não dava para a gente contar só com as nossas próprias forças. A gente não era autossuficiente, a gente precisava de ajuda. A gente precisava de comunhão. Quando Deus cria um carisma, é Deus quem cria. Quando Ele suscita um carisma,
ele suscita esse carisma para atender à necessidade daquele tempo. E cada um vai exercendo a sua função. E quando se une, essa beleza mostra o que é a igreja. A igreja é isso. A gente tem que sempre se lembrar, Jesus tinha um grande desejo. E antes de partir para o paraíso, ele se dirigia diretamente ao Pai e disse: Pai, faça que todos sejam. O desejo de Jesus que todos sejam. Os carismas são diferentes, mas são únicos. Mas os carismas se completam. E eu senti, né, isso também, que Deus, o carisma é uma resposta que Deus procura fazer às situações que tem no mundo. Suscita pessoas para dar resposta a certos problemas. Junto, podemos ter uma resposta mais completa para aquilo que a sociedade precisa. E o bonito, cada um faz sua parte e se alegre com aquilo que o outro faz, que não consegue fazer. Então, o que a Toca de Assis não consegue fazer, a Lumen consegue. O que a Lumen não consegue fazer, a Aliança de Misericórdia consegue. O que a Aliança não consegue fazer, a Shalom faz. Então, assim, existe essa complementaridade, que eu acho que é no sentido de um completar o outro, assim como nós somos chamados a completar o que faltou na paixão de Cristo. Exatamente sob esse olhar que nós podemos compreender um pouco a experiência da comunidade Shalom e da obra Lumen. Nascemos na mesmo tecido eclesial, Arquidiocese de Fortaleza. E no decorrer do tempo e da história, podemos entrar nessa comunhão, nessa unidade, porque um carisma sempre enriquece o outro. E no decorrer da história, seja no condomínio espiritual Irapuru, no céu, seja nos serviços aos mais pobres, especialmente nesse tempo da pandemia, nós, como comunidade Shalom, muitas vezes fomos muito enriquecidos com a obra Lumen. Aqueles adolescentes que se encontraram com o Emmanuel, né? Na verdade, foi o Emmanuel que encontrou eles. Então, o fundador do carisma é o Emmanuel, né? Porque é o próprio Jesus. E isso eu acho, e por isso talvez, porque para a vossa comunidade isso é muito claro, vocês conseguem valorizar e ver né, cada carisma, porque é o mesmo Jesus. Porque Jesus, ele é pobre no Santíssimo Sacramento, a gente acredita nisso, e ele também é pobre naquele que está quebrado na rua, nas calçadas. E a gente busca ter este encontro com o Cristo crucificado, ressuscitado, nesses ambos tesouros da igreja, que é o sacramento e que é o abandonado, o sofredor na rua. Né? Aí, quando vou lá, este Jesus ressuscitado se comunica com Jesus abandonado. Mas o Jesus ressuscitado, não sou eu sozinho que o gero. Jesus nos fala que quando 2 ou 3 são unidos, ele está presente. Ele quer perpetuar a presença do ressuscitado entre nós, na comunidade. Evangelizar, tocar Jesus Cristo nos mais feridos, nas chagas da humanidade, e ao mesmo tempo nos mais pobres, ao tocar neles, tocar no próprio Jesus que se dá a nós. Essa é uma experiência que é transformante, que nos dá um sentido profundo de unidade, que nos faz crescer na caridade e que nos faz olhar um para o outro como obra Lumen e como comunidade Shalom, como igreja, e dizermos: somos irmãos. E a carta que o Papa mandou com Deus Tem Jeito, que foi de lá em Fortaleza, no céu, que ele colocou essa expressão, né, de tocar a carne sofrida de Cristo, né? Então, isso para nós foi um despertar muito grande. E o mais profundo disso é que quando, por exemplo, a gente vê o Com Deus Tem Jeito, o encontro com Deus Tem Jeito, onde hoje milhares de irmãos estão sendo acolhidos, estão saindo das ruas de tantas cidades do Brasil, ou seja, de onde vem essa força de unidade, de comunhão?
vem desse Cristo crucificado, abandonado, vem do Emanuel. Um Emanuel que se tornou milhares, exatamente porque é Jesus em cada um deles. Por um, já teria valido a pena tudo, mas Deus queria mais. A Canção Nova apoiou nesse fim de semana um evento inédito para pessoas em situação de rua. Há menos de um mês do encerramento do Ano da Misericórdia, centenas de pessoas participaram do evento Com Deus Tem Jeito. Mais uma vez, o Papa Francisco enviou uma mensagem para centenas de participantes do evento Com Deus Tem Jeito, que esse ano ocorreu no Rio Grande do Sul. Nossa equipe acompanhou o Dia de Espiritualidade para pessoas em situação de rua. A proposta é mudança de vida, que na prática muitos puderam alcançar. Uma comunidade que acolhe pessoas em situação de rua. Este já é o carisma da obra Lumen. Vejo o sofrimento e não permaneço indiferente. Corro e torno aquele o meu lugar. Minha sede é de almas, me encarnar, assumir toda dor. Minha sede é de almas, encontrar, curar, gerar o amor. O nome daquele irmão era Emanuel, que significa Deus conosco. De fato, o Verbo encarnado estava ali no nosso meio. Aqueles jovens de 16 anos foram encontrados pela misericórdia. O Emanuel nos olhou. Nós fomos olhados por Cristo, como hoje eu fui olhado por muitos de vocês. As lágrimas que desciam do rosto do Rubens, você está aí, Rubens? Para mim eram as lágrimas de Cristo emocionado, né, Rubens? Cristo está emocionado. Cristo está feliz. E hoje eu vi as lágrimas de Cristo descer. Como naquele dia, eu vi o olhar de Cristo encontrar a miséria do meu coração e da minha alma. Muito mais miserável que o Emanuel éramos nós. É do encontro, me configurar a ti e socorrer, irmão. Minha sede é do encontro, que em tua alma é alegria, explosão. Contigo quero estar e ver minha luz brilhar em ti. Espero com sede de ti. Mas ao tocar minhas chagas, encontro o que faltava. Preenche seu vazio com tua luz. Este encontro sacia nossa sede. Já tentei preencher meu coração E ver minha luz brilhar em ti, tão só com sede de ti. Já tentei preencher meu coração. Tanta coisa, mas sempre foi em volta. Parece sofrer, pra saciar essa sede de ti. Vem e bebe da minha água viva, e nesse encontro nos saciaremos. Às vezes a gente complica assim algumas coisas. Por exemplo, vamos discernir o que é que Deus quer para nós. E a gente esquece às vezes de olhar o básico. Por exemplo,
o que a igreja tem falado sobre as suas necessidades, sobre o que é que ela espera dos cristãos hoje. Isso é um ponto básico para qualquer discernimento, para qualquer comunidade. Então, era muito consolador naquela época em que a gente ia afunilando sobre o que é a nossa vocação, qual é o nosso chamado específico como lumen dentro da igreja, a gente passar por esse processo. No começo do pontificado do Papa Francisco, e ele apontar exatamente para aquelas coisas que para nós eram e são as mais preciosas. Quando ele começa o pontificado, falando da alegria do Evangelho, e dizendo que a alegria do Evangelho consiste em sair de si, em promover a cultura do encontro, em ir até as periferias, em tocar a carne sofredora de Cristo. Cara, é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente tem vivido. E nós sentimos que a nossa resposta para a igreja e para o mundo é essa. Só faz sentido para nós fazer qualquer coisa, realizar qualquer trabalho, com uma profunda comunhão com o bispo daquela diocese, com a sua ciência, com a sua bênção, com uma profunda comunhão com o pároco daquela região que nós estamos realizando aquele trabalho, com uma comunhão com os carismas que estão ali. Sem isso, nada teria sentido. A messe é grande, os operários são poucos. Obrigado à obra Lumen, as comunidades de jovens que estão nos ensinando que é possível responder sim ao chamado do Senhor. Um chamado, uma resposta que deve ser dada a partir da comunhão com o Senhor, dessa intimidade com o Senhor, que nos faz, e de maneira especial chama vocês da obra Lumen, a serem portadores da misericórdia de Deus, da comunhão de Deus no mundo, de maneira especial, junto aos moradores de rua, junto aos excluídos. Que carisma bonito. E vocês, da obra Lumen, fazem esse trabalho. E aqui em Natal, certamente vocês... Então eu digo, nós estamos agora na obra Lumen, que vocês tenham a graça de este novo anúncio, né? O capítulo 25 de Mateus, né? Tive fome desde de beber, desde de comer, muito importante. E aí é preciso que nós passemos e assumamos esta vivência muito bonita da caridade. Então, aí eu vejo como nós precisamos tirar esta lição e vocês estão tendo a coragem. A experiência que vocês fazem na igreja é como que um luzeiro que ilumina todos nós. Aqui em João Pessoa, há muitos trabalhos bonitos das comunidades novas, que vão ao encontro das pessoas que precisam, que distribui sopão, que distribui lanche, que dá banho aos moradores de rua, que acolhe de um ou de outro modo. Também nas paróquias há sempre um trabalho para os pobres. O trabalho, o carisma de vocês tem um quê diferente, porque além desse cuidado todo, vocês dão a oportunidade daqueles que estão em situação de abandono de irem para uma comunidade de vocês e aí conviverem e aí refletirem sobre a vida, aí tomarem consciência dos seus limites e também do seu potencial. A experiência da obra Lumen, eu acho muito interessante essa perspectiva também de unidade, porque a igreja hoje, a igreja pós-conciliar, ela é de uma riqueza muito grande de carismas, de ministérios, não é? De dons, enfim, muita coisa nova, diferente, e é ruim quando um grupo acha que ele é tudo, né?
e se fecha no seu mundo, mas um grupo que procura a comunhão com os outros, né? Aqui na minha diocese vocês não estão presentes, né? Por enquanto, né? Quem sabe um dia estarão. Mas vem lá o Rafael, né? Que faz o trabalho, o pessoal da Obra Lumen do Rio vem aqui e faz trabalho com a obra da Casa do Menor, né? Com o Padre Renato, e ali fizeram um trabalho bonito no Dia do Pobre. Enfim, é gente que quer somar, né? Essa fraternidade é sentir a igreja toda como família, né? A igreja toda como família. Todos os anos, os cristãos se reúnem para celebrar o Natal de Jesus. Celebrar o Natal de Jesus não é apenas celebrar o aniversário de Jesus, não é isso. Celebrar o Natal de Jesus é atualizar o mistério divino, o mistério da encarnação, do Emmanuel, do Deus conosco, o Deus que se faz homem para nos salvar. Este ano, a Diocese de Sobral tem um motivo a mais para celebrar o Natal. Este ano nós estamos acolhendo entre nós a obra Lumen, palavra que significa luz. É com grande alegria que nós acolhemos e abençoamos a obra Lumen. E fazemos votos para que esta obra cresça cada vez mais em nossa diocese. Uma mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para este encontro que nós estamos realizando. Com Deus tem jeito. E o Papa Francisco, informado da realização de mais uma edição do evento de evangelização Com Deus Tem Jeito, que havia sido programado para 28 de março de 2020, aqui em Cachoeira Paulista, saúda cada um dos participantes, convidando a seguirem e respondendo com generosidade o apelo que a Sagrada Escritura faz para que os pobres sejam acolhidos e amados. A missão da igreja é estar junto dos pobres, ser pobre com os pobres. Por essa razão, o Santo Padre anima os membros da obra Lumen de evangelização, da Casa do Menor, da Fazenda da Esperança, da Canção Nova, e quantos têm o coração aberto e generoso a continuarem semeando esperança, buscando para além das necessidades materiais, ajudar esses irmãos a reencontrarem a sua dignidade, o sorriso no rosto, a certeza de que nós somos amados por Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus. E para confirmar esse desejo, o Papa Francisco concede a esse evento que nós estamos realizando a sua bênção. E aí, na época, nós ainda nem dirigia, todo mundo de menor, aquela coisa, como é que a gente vai levar? E aí, tivemos a ideia, né, da tia Celina, que é a mãe do Renan, que era muito engajada no Shalom, né, que partilhava também algumas vezes, alguns momentos com a gente ali daquele... E aí, ligamos para ela. Era a mãe que a gente achava que ia dar certo. Então, no momento que eu liguei para pegar o Emmanuel, eu percebo que ela sentiu, assim, tem um certo silêncio, assim, sabe? E ela não é para deixar um irmão aqui da rua numa casa. Aí ela, eu vou, na mesma hora. E aí eu sinto que, assim, que ela sentiu que era uma coisa diferente e que aquilo era a minha salvação, assim. Eu estava vivendo uma coisa realmente muito importante para mim. Quantas famílias necessitam dessa resposta? E quantos testemunhos e quantos exemplos de experiência nós temos vivido ao longo desse tempo? Porque
quando nós nos deixamos encontrar por essa misericórdia que jorra desse coração transpassado, é claro que essa experiência que nos transforma nos ensina a amar. E nos ensina a amar da forma que Cristo ama. Um amor hesed, um amor gratuito, um amor incondicional. É o amor misericordioso que encontra a nossa miséria. Portanto, quando eu me deixo amar e encontrar por essa experiência, eu aprendo também a amar como Cristo ama, porque eu fui criado à imagem e semelhança dele, que é amor. Uma das coisas que a gente vai percebendo como fruto ali daquela experiência originária fundante e de tudo aquilo que apareceu junto com ela, é que a grande libertação de um ser humano, por incrível que pareça, para a mentalidade de hoje, é quando o cara sai do centro. Cara, o centro não sou eu. As coisas não devem girar ao redor de mim. Eu fui criado para amar, para ser resposta, para me dar para os outros. E nisso eu descubro algo em mim que realmente faz sentido. Quando um cônjuge começa a descobrir as misérias do outro, os defeitos, né, as dificuldades, os limites. E muitas vezes a cultura do descarte vem, porque na verdade ele queria ele ser compreendido, ele ser amado, ele ser agradado. E aí quando ele descobre as fraquezas, os limites, as dificuldades do outro, vem o desejo, já pela cultura impregnada em nós, da cultura do descarte. E aí vem a experiência de Jesus crucificado, de Jesus encarnado, que nos mostra que quanto mais miseráveis, mais a misericórdia se atrai pela miséria humana. Portanto, se você descobriu a miséria de alguém, isso é um motivo a mais de, ao invés de descartá-lo, amá-lo ainda mais. Amá-lo ainda com mais força, com mais sinceridade, com mais gratuidade e mais incondicionalidade. Assim como aconteceu assim, há tantos anos atrás, a gente, nossa família também, né, assim como muitas outras, pela graça de Deus, né, fomos também encontrados, né? Por graça de Deus, né, quando a gente casou, a gente foi para... Felipe já estava em Natal e nós fomos para Natal, né? E ali começava uma vida nova, né? Uma vida não só com a graça do matrimônio, do sacramento, mas uma vida missionária estava iniciando ali, né? E ela fala, me lembrei muito da história que foi o nascimento da missão, né? Lá na Missão Natal a gente fala que a missão nasceu com a Clara, com o nascimento da Clara. Nos preparativos para o Natal de 2015, a Evelyn engravidou, né? Durante o ano todo de 2015, ela teve grávida, a Clara nasceu no finalzinho de novembro. E eu lembro que a gente ficou, meu Deus, né? O que Deus quer, né? Como é que a gente vai conduzir aqui um evento como o Natal Branco, tá à frente disso, não sei o quê. A Evelyn grávida, a Clara vai nascer ali poucos dias, ou no dia do Natal Branco, né? E tal. E foi nesse nosso se afastar ali, antes do evento, que as pessoas tomaram posse e a comunidade nasceu, né? Jesus, a gente sente muito isso. Jesus, ele não queria um casal missionário, mas ele queria uma família missionária, né? E a gente foi essa semana, inclusive, para uma reunião da escola da Clara. A professora foi conversar sobre a Clara. E a professora se emocionou porque falou, é incrível como ela se preocupa com os outros, né? E a professora se emocionando e a gente se emocionando, né? E aí a gente aproveitou e explicou. A senhora conhece o Lumen, né? É ser feliz fazendo outro feliz. Ela vive falando isso, né? E a gente vê que isso não para ali no Jesus nas ruas, né? Mas vai pra vidinha dela toda, né? E com jeitinho ela vai evangelizando outras pessoas, né? Aí o Pedro nasceu já em 18 ali, 3 anos de diferença pra Clara, e também ia com a gente sempre pra tudo, ia pra Jesus nas ruas, né? Era o xodó lá dos irmãos mesmo, assim, ele bem novinho, né? Os irmãos chegavam a fazer aquela festa, porque viram a Ivna grávida, acompanharam a gestação, né? E a gente tava vindo, aí chegou um senhor, parou na frente do nosso carro, bem embriagado, né? Pedindo ajuda. E aí a gente foi, ajudou, e o Pedro tinha acabado de receber o potezinho dele de biscoito. E ele quis dar todo o pote para o senhor, né? E isso para o Pedro é algo muito, muito forte, porque ele tá numa fase que ele não sabe compartilhar, né? Então pra gente aquilo foi muito forte, assim, dar tudo pelo tudo, né? E aí, em meio a isso, né? O Pedrinho foi crescendo, chegou a pandemia, e nós sentimos após um retiro da comunidade, né? Um retiro que foi feito pra gente e para outros irmãos,
a gente sentiu muito forte um chamado de Deus de se lançar uma experiência nova, né? A gente mesmo em Natal, a gente sentiu muito forte de nos lançarmos uma experiência de comunidade de vida, né? Ser missionário, continuarmos sendo missionário, mas de outra forma. E ali, em menos de uma semana, a gente conversou com o Hélio, conversamos com a Lívia, para saber se eles também confirmavam no coração isso, se a comunidade confirmava. E eles ficaram muito felizes, falaram, se Deus está falando isso para vocês, vamos abraçar. E aí a gente arrumou as malas bem rápido, não levamos quase nada, né, de brinquedos das crianças. Levamos pouquíssimas coisas e eles não sentiram falta de absolutamente nada. Nada, porque eles tinham tudo ali, né? E essa experiência foi em cerca de quase 3 meses, né? E mudou a nossa vida. Existe uma Ivna, um Felipe, uma Clara e um Pedro antes da experiência. Existe uma família depois da experiência. E a experiência foi tão forte, né? Que nos deu a Letícia, né? A Letícia foi concebida lá, que a gente sabe que é outro fruto muito concreto, né? E eu lembro lá no sítio que uma das acolhidas, ela chegou pra gente, tinha amanhecido o dia e disse que tinha sonhado que ela estava grávida e tinha um filho e uma filha. E depois ela parou e disse, mas eu não sou eu que estou grávida, é você que está grávida. E no meu sonho essa criança se chamava Letícia. E naquele momento eu olhei pro Felipe e não acreditei, porque menos de uma semana antes eu também tinha sonhado estar grávida de uma menina chamada Letícia, né? E é muito forte como Deus ele é claro, né? Então, quando a gente confirmou a gestação, a gente já sabia que seria uma menina e já sabia que era Letícia, né? Deus já tinha prometido àquela criança, né? E hoje, né? Hoje a gente está aqui, né? No Centro Social aqui da Praia do Futuro, né? Com os nossos 3 filhos, né? Podendo tocar, né? Tocar nesse carisma, né? Que é vivo, né? Que nos cura, que nos salva, que cura a nossa família, né, que nos liberta de nós mesmos, né, do nosso egoísmo, né, das nossas misérias e nos leva para uma vida completamente nova, sabe? Completamente com sentido, completamente com, sabe assim, longe de sem marasmo, né? Daqui a pouco vocês vão ver, né? Brincando aqui com essas crianças lindas. Suadíssima. Brincando aqui com essa é a Clara e esse é o Pedro, são os nossos filhos. E essa é a Heloísa. E, né? esse é o Pedro. Esse é o Pedro, que também moram aqui perto do centro social, né, Elô? Foi legal brincar hoje? Eu tô com muito calor. Tá, vamos brincar. Desse dia para hoje, a sensação que a gente tem é de que Maria, ela estava naquele dia com a gente, com Emmanuel, assim como Nossa Senhora Pietá estava segurando Jesus nos seus braços quando tiraram ele da cruz, né? E Nossa Senhora, com certeza, se ela passasse, ela na mesma hora, ela pararia, ela cuidaria, ela limparia, ela amaria, ela intercederia, ela faria tudo aquilo, né? Porque ela vai do começo ao fim, com o filho dela e com todos os seus filhos, né? Que somos nós. Eu conheci o Lumen em 2008. Quando comecei a ter esse encontro com Jesus, ele foi me conduzindo com muita paciência, com muita caridade, com muita persistência pelo meu coração. E em 2018, um grande marco aconteceu na minha vida. Realmente o Emmanuel me encontrou. Tantos anos depois, atualizando essa experiência que aqueles jovens já contaram, já tiveram, aconteceu na minha vida, na minha juventude, na minha história. E a chave para realmente viver isso, na minha história, na minha vida, foi o amor de Nossa Senhora Pietá. O amor da mãe, que com seu coração imaculado, puro, acolheu o meu coração tão miserável e foi transformando tudo aquilo que era trauma em cura, daquilo que era trevas em luz. O amor puro de Pietá me acolheu. A partir dessa experiência, eu tomei a decisão de ser missionária, de morar numa casa comunitária, onde acolhe mães com crianças que estavam nas ruas, nas drogas, e tinham uma vida
completamente devastada. Mas a minha vida também estava devastada. Por isso que é cura, por isso que é literalmente a cultura do encontro, que o Papa Francisco tanto nos pede, por isso que é um encontro salvífico na minha história, e eu posso testemunhar também que em tantas e tantas irmãs e crianças. Assim como nós vimos aqueles jovens que amaram até o fim ao levar o Emanuel para uma casa de acolhimento que desse tudo o que ele precisava, que ele fosse salvo, que ele fosse amado, nós também nas casas de acolhimento hoje, nós testemunhamos esse amor que vai até o fim. Esse amor que acolhe aquelas vidas não só para evangelizar, acolhe para dividir a história, acolhe para tomar as refeições do dia, acolhe para aconselhar, para ser aconselhada também, tantas vezes, acolhe para ter uma vida ressuscitada, para ter uma vida nova. Eu sou celibatária, acolhi esse chamado com muito amor, com muita alegria, muito entusiasmo, mas por anos rezei com o matrimônio e eu não entendia por que o matrimônio, a maternidade biológica, ganhou tanto espaço por tantos anos no meu coração. E quando eu encontrei elas, as mulheres, as crianças, as mães e filhas e filhos na rua, eu entendi tudo. Porque com todo o amor que eu me preparei para um dia ser, eu percebi que, na verdade, eu me preparei para acompanhar, para ver, muitas vezes, numa madrugada, uma mãe dando leite para uma criança e ficando frágil com aquela doação, com aquela oblação, e eu me unindo ali a ela, como Pietà se uniu no Calvário com Jesus. E eu não preciso ter no meu ventre, eu não preciso que tenha saído de mim, porque eu vejo que são todos eles de Deus e isso é o que basta para que eu esteja ali, para que eu me coloque diariamente junto com as minhas irmãs missionárias a nos darmos por elas, nelas, em Jesus que está presente nelas, né? Então, esse ponto é uma realização extrema da minha vocação celibatária, da minha vocação missionária, do ter dado tudo, do ter ofertado os meus sonhos, um sonho de construir uma família, porque eu sou uma família que vive o evangelho com essas mulheres, com seus filhos. Mamãe, olha a mãozinha dela pegando o mamãe te amo, viu? Tá, ela te ama, ela te ama. Eu vou mudar por você, você é minha menininha. Oh, meu Deus. É, minha lalá. E quando eu vejo elas perseverando, eu percebo o quanto isso me santifica. Eu percebo o quanto aquelas crianças são literalmente salvas. Crianças inocentes, crianças vulneráveis, frágeis, que foram realmente olhadas por Deus e pela decisão daquela mãe de aceitar um caminho de conversão, um caminho de espiritualidade, um caminho de uma vida nova, tem uma vida restaurada, graças ao Emanuel, graças a esse carisma, graças a tantas e tantas vidas que se consomem para que ele seja vivo. E como é que eu vou amar Jesus abandonado se eu não aprendo com essa grande mãe? Mesmo homem, mulher, criança, idoso, todos nós temos que aprender com uma mãe como cuidar, né? E ela é a mãe das mães. Então, assim, eu acho que a presença dela no carisma enraizado, né? Como Nossa Senhora Pietà, é exatamente isso. Vem que eu vou te ensinar a saber amar Jesus até o fim. Logo após alguns dias assim que nós o deixamos lá, ligamos para saber notícia e tivemos a notícia de que ele estava hospitalizado com uma pneumonia muito severa, muito grave, mas que estava se recuperando bem. E eu lembro do meu irmão dizendo isso, se ele tivesse passado, o médico lá disse que como estava chovendo, aquela coisa toda, né? Se ele tivesse passado mais um dia na rua, ele teria morrido. Ele passou alguns bons dias no hospital, se recuperou e a sua estadia na toca depois do hospital foi muito rápida.
talvez isso se torne até um pouco místico, porque o Emmanuel ele aparece para nós, a gente vive aquela experiência tão profunda, Deus conosco, Deus se manifesta através dessa face amorosa e de repente aquele irmão, ele desaparece da nossa vista. O Emmanuel ele nunca mais foi visto. E essa experiência que se atualiza com o Emmanuel de hoje, né, nós temos a graça e a alegria de poder conviver com o Emmanuel. Ele convive nas nossas casas hoje. A alegria de poder conviver com o Emmanuel. A alegria de poder testemunhar do início ao fim o seu processo. A alegria de poder ver vários irmãos se reconciliando com as famílias, voltando para a sociedade, sendo um exemplo, sendo um testemunho de vida, cheios de espiritualidade, cheios de esperança, cheios de alegria, evangelizando, tirando outros das ruas. A alegria de ver outros irmãos, de ver o Emmanuel, aqueles que sentem um chamado missionário, irmãos que um dia estavam nas ruas e hoje sentem um chamado de uma vida missionária, de uma vida comunitária. Alguns no celibato, outros no matrimônio, já se casando, já construindo as suas famílias, também dentro da comunidade, como comunidade de vida. É uma alegria imensa perceber a graça que Deus realiza através daquele Emmanuel, né, do ano 2000, e que ele vem perpetuando e atualizando a sua experiência, cada vez de uma forma mais renovadora e transformadora na vida de todos nós. Eu me chamo Adriano, eu venho de Salvador, na Bahia, né? Me encontrava numa situação difícil também lá nas ruas, né? Fui encontrado pela essa obra maravilhosa, que tanto salva, tanto cura, né? Obra Lumen, um dos nossos irmãos lá naquela cidade, né? Passei um tempo, né? Senti a necessidade de uma vida nova. Hoje, estou há 2 anos e 7 meses nessa obra, nessa casa, e a diferença é enorme, né? Eu falo em mim, na minha vida. Porque a minha vida toda foi aqui dentro do Lumen, né? Vi o centro social sendo construído e desde então eu vivi aqui. Comecei aqui no Projeto São Bento, com 4 anos. E tô aqui até hoje, né? Fiz a primeira Eucaristia aqui, Crisma. Participo, né, do Grupo Lançarte, da dança. Eu acho que fez uma diferença muito grande, né, pra mim, porque se eu não tivesse vindo, minha vida seria completamente diferente. Não tem nem comparação. Assim, né, a gente chegou aqui sendo servidos, né, e em questão de tempo nós começamos a servir, né, outras pessoas. E é, assim, muito gratificante, né, ver esse ciclo se repetindo, né. Tipo assim, as crianças que a gente servia algum tempo atrás, se tornando também tios, né, aqui no centro social. Tios, voluntários, enfim, né, coordenadores também, né, ajudando em alguma parte aqui. E deixa a gente assim muito feliz, né. Eu conheci a rua com 11 anos de idade. Sou mãe de 4 filhos. Hoje eu só tenho um e uma neta que mora comigo numa das casas que eu moro. Eu estava numa situação de rua, há 13 dias que não comia nada e criando coragem durante esse período para poder consumir um remédio que eu tinha, um veneno, né? Esperando a ocasião dentro do banheiro da rodoviária. E eu simplesmente caí adormecido no banco da rodoviária. Para mim foi a coisa mais forte que me aconteceu na vida. Que foi não sentir a minha cabeça batendo no concreto daquele banco, mas caindo no colo de uma pessoa.
Na minha imaturidade, eu não imaginava que seria Nossa Senhora. Hoje, confirmo isso com toda clareza, né? Que estava cuidando de mim, entendeu? Que estava me dando conselho, assim como a mãe faz com o filho. Homens de João Pessoa. Então, ele chegou na praça onde eu estava, lá triste. Eu tinha acabado de pedir ao nosso Pai Poderoso que mandasse uma pessoa para me libertar de novo, porque eu não estava aguentando mais. Estava tremendo, com fome, com frio e muito nervosa. Parecia que alguém ia fazer algo mais comigo, mas não, era através da bebida que estava me sufocando já e eu não estava aguentando mais. Então o Lucas chegou e perguntou, sozinha, por quê? E agora? Eu digo, só se for agora. E hoje eu estou aqui há 1 ano e 7 meses na casa. O Lume, literalmente, naquele momento em que eu mais precisava da família, eles estavam sendo a minha família. O tempo inteiro me acompanhando, indo na minha casa, ligando, né, sabendo como eu estava, me ajudando financeiramente em coisas que eu precisei, assim, que me ajudaram mesmo demais, entendeu? Sendo literalmente a família que eu precisava. Quando eu saí de lá, vamos dizer assim, eu achava que ia ser só aquilo ali, né? Mas aí me mandaram para Fortaleza e eu conheci realmente como funcionava, como era a obra, né? Eu vi que não estava ali só para encher a barriga, só para ficar um corpinho bonito e voltar para fora de novo, né? Eu me encontrei ali dentro, né? Me encontrei não pela comida, não pela dormida, mas sim pelo amor que é demonstrado a todo momento, em palavras, em atos. A todo momento, o amor ali dentro é demonstrado. Eu conheci o Leandro aqui no Centro Social. A gente começou a conversar. Aí ele me fez uma proposta de, assim, se eu quisesse namorar com ele, mas ele queria coisa séria, não queria brincadeira. E aí a gente se casou aqui no Centro Social, uma grande alegria, né? Muito lindo. E aí a gente vê o Tintim, que é o Lucas, nosso filho, muito amado, né? Promessa também dele e minha também. Eu acho assim, o maior fator desses frutos é a gente hoje ser missionários, comunidade de vida, né? Isso a gente serve com toda a nossa família. Então, mas antes mesmo da gente ser comunidade de vida, a gente já estava, os meus enteados, já todos envolvidos no centro social. Meu filho nasceu dentro do centro social, né? Tá crescendo assim, então isso já são frutos. A nossa família é fruto daquilo que o centro social oferece na comunidade. O que me motiva a continuar aqui, né? Um dos exemplos é a catequese, né? O Projeto São Bento, que você vem para amar, vem para servir e acaba sendo amado de uma forma inexplicável, né? 1000 vezes mais do que você esperava ou algo assim. Quando a gente tá servindo, não sei, parece que tipo, é muito bom ser servido, né? Mas 1000 vezes melhor servir, né? Tipo, e ver... E, tipo assim, a nossa recompensa, né? Acho que é o sorriso de cada criança, adolescente, né? Que, por muitas vezes, né? Não tem... Não sei, né? Esse amor em casa, né? Esse encontro, é como eu falei agorinha. A todo momento ele tá salvando. A todo momento ele tá me libertando. Ele tá me tirando de uma escravidão que eu vivo. Ele tá me tirando do meu eu, do meu Adriano, que às vezes quer se levantar, mas graças a essa vida, né, ofertada, que a gente todo dia busca, a gente salva e é salvo também, né? A gente nos liberta fazendo isso, né? Mudei muito para a vista que eu era antes, né? Antes eu era muito ignorante, bruta, né? Ninguém não conseguia olhar para mim, que eu já queria procurar confusão, essas coisas, e hoje não. Hoje eu me sinto uma Solange muito bem renovada. Aí hoje, enquanto comunidade de vida, a gente tem toda essa maturidade de entender que o nosso Jesus, né, principalmente dentro dos nossos corações, está nas crianças vulneráveis, na comunidade, nas histórias dessas famílias pobres, né, dessas pessoas doentes, entendeu? Então, o nosso Jesus está assim. O tempo inteiro o nosso Emmanuel, essas crianças, né? Esse encontro, todo dia ele tem que ser renovado. Né? Diariamente. Hoje eu me encontro com o Manuel aqui, daqui a pouco lá na outra esquina eu encontro com ele ali de novo. Depois da manhã eu encontro com ele ali. Hoje eu encontrei com ele lá em casa, pedindo um café da manhã e me pedindo para comer daqui a pouco lá de novo. Eu posso vir jantar, almoçar? Esse encontro pode se perder. A história do Emmanuel, ela tem um sentido porque ela aponta para alguma direção. E a direção que ela aponta é aquela que
o São Felipe Neri nos ensina. Eu prefiro o paraíso. A experiência do Emmanuel, toda vida que ela é atualizada, é como se ela estivesse nos lembrando isso. A história do Emmanuel continua acontecendo todos os dias. Emmanuel é Deus conosco, o Verbo encarnado em cada homem, mulher e criança. É Jesus que está crucificado em cada pobre, em todos aqueles que sofrem. Jesus ressuscitado é aquele que deseja ardentemente se encarnar em todos, especialmente nos mais miseráveis espiritualmente. A misericórdia de Deus vem ao encontro da nossa miséria. Quando tocamos nas feridas dos nossos irmãos, estamos adentrando com ternura no coração transpassado de Jesus. É um encontro com Cristo, o Verbo encarnado. Pelas suas chagas, nós somos curados. Portanto, Ele sempre sente a nossa dor. Por amor a nós, Ele quer ressuscitar. Dar uma vida nova a tantos que se encontram sem esperança. Por isso, nós não podemos ser indiferentes. Somos todos irmãos. Não existe maior explosão de alegria que o encontro do ressuscitado com o abandonado, crucificado. Assim é o carisma Lumen. Essa é a nossa missão. Somos luz. Esse é o verdadeiro encontro de cruz, luz e ressurreição. Quem se revelou para nós foi o Cristo. O mesmo Cristo, o mesmo Emmanuel, o mesmo Verbo encarnado, que continuava e que continua a todos os dias, a todos os instantes, se revelando para nós. Nós podemos encontrar aquele mesmo olhar, nós podemos encontrar aquele mesmo abraço, nós podemos encontrar aquele mesmo sorriso que encontra o nosso olhar, que penetra o nosso coração, que penetra a nossa alma e que transforma as nossas vidas. Os Emmanuéis dos meus dias a dia, não sei se é assim melhor falar, eles não me deixam esquecer do que eu vim fazer, né? Assim, então, eles me aproximam de Deus, assim, ontem mesmo. Eu vi um que eu não pude parar. Aquilo ali mexeu comigo de uma forma até chegar em casa, né? E aí ele me impulsiona, eu preciso me confessar, eu ainda não me confessei, eu preciso isso, eu preciso... Aí começa, sabe? Então, assim, eles me resgatam. Eles têm um poder de realmente me resgatar para eu recomeçar. Aquela experiência com o Emmanuel, ela existiu, ela gerou muitos frutos, mas ela é atualizada na experiência de muita gente que nem era do Lumen naquela época, que talvez nunca tinha sido evangelizado naquela época, mas que entrou dentro de uma história da salvação que é comunitária, que teve um marco ali, mas que pode ser experimentada e atualizada por todo mundo que quer viver esse mesmo carisma ou ter uma experiência daquilo que esse carisma propõe. Mas o que vai animando a gente é que a gente isso vê outros, que eu não acho que aquela experiência foi mais forte do que a gente tem hoje, né? E é legal, às vezes tem gente que narra, nem conhece e tá tendo aquela mesma experiência, né? Assim, sem saber. A gente reconhece. É muito simples, a experiência com Jesus abandonado é muito simples. Não precisa de muitas coisas, não precisa de... eu vou encontrar ali o pobre e ele vai me dizer tudo o que eu tenho que fazer a minha vida inteira. Me direcionar, me dizer as curas que eu vou receber. Não, é muito simples assim. Muitas vezes um olhar de uma criança ali no sinal. Na semana passada eu tive uma experiência, né, eu não tinha nada para dar para aquela criança. Mas eu olhei para ela, quando eu olhei para ela, ela estava olhando para mim de uma forma muito misteriosa, uma coisa assim muito profunda, né? E eu fiz assim com a mão. E ele simplesmente completou o coração. E ele precisava Jesus dizer mais alguma coisa para mim? Não precisava. Eu olhei para ele olhou para mim, eu disse que o amava e ele disse, eu também te amo. Né? Então foi muito forte mesmo.
Seu Paulo, levante, vamos sair dessa rua, sair desse chão. Vamos ser acolhidos, vamos para nossa casa, vamos ser o nosso Emanuel hoje. Gostaríamos de agradecer a todos que fazem parte dessa história, que acreditam nessa vocação e carisma. A igreja, ao Santo Padre, os nossos bispos, párocos, aos carismas, aos movimentos, todos os nossos membros, os consagrados, os vocacionados, os membros Ser Feliz, os voluntários, aqueles também que começaram a Obra Lumen em 89 e que entraram antes da graça fundante originária do carisma, mas que já tinham um carisma em suas almas, pois nós nascemos com carisma. Todas as vezes que fizeste isso a um destes irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. E todas as vezes que deixaste de fazer, foi a mim que o deixaste. Obrigado, Emanuel, por nos encontrar nesses irmãos mais pequeninos. Obrigado, Emanuel, por romper a anestesia do nosso coração, de tantos jovens, de tantas famílias. Vivo no encontro da verdadeira explosão, o ressuscitado e o abandonado, sendo um só em mim. Vivo do encontro da verdadeira explosão, o ressuscitado e o abandonado, sendo um só em mim. Um só em mim. Eu não quero mais te abandonar. Te conheço por inteiro e me ressuscitas. Teu mistério se atualiza no mais pequenino e pobre irmão. Teu nome gravado em cada batida do meu coração. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, o teu amor me apaixonou. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, o teu amor me apaixonou. Muito obrigado, Emanuel, por sua misericórdia ter encontrado a nossa miséria e gerado a ressurreição. A nossa vida, ela apenas tem sentido quando ofertada e consumida por esses mais pequeninos. E quando não paramos essa experiência apenas em nós mesmos. Gerar esse encontro no mundo, o encontro salvífico. Convidamos todos a vir fazer essa experiência de amor, de paz e alegria conosco. Esse encontro de luz e ressurreição. Que Nossa Senhora Pietá sempre nos ensine a amar mais. Nos ensine como nunca abandonar o abandonado. Que Jesus Eucarístico seja a nossa força. Muito obrigado para sempre, Emanuel, fundador desse carisma. O ressuscitado e o abandonado, sendo um só em mim. Um só em mim. Eu não quero mais te abandonar. Te conheço por inteiro e me ressuscitas. Teu mistério se atualiza
nossa luz. Com Deus tem jeito, na real ninguém é perfeito. A felicidade está em buscar Deus em primeiro lugar. A felicidade está em buscar Deus em primeiro lugar. A felicidade está, Deus em primeiro lugar. A felicidade está, Deus em primeiro lugar. Espírito Santo desce como fogo, vem iluminar nossos passos aqui. Somos resposta para um mundo novo, coração em chamas, pobre, livre e feliz. Nossa missão é anunciar que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. O irmão mais humilde e pobre, Ele está com os olhos da alma, encontre o amor. Espírito Santo desce como fogo, vem iluminar nossos passos aqui. Somos resposta para um mundo novo, coração em chamas, pobre, livre e feliz. Nossa missão é anunciar que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. O irmão mais humilde e pobre, Ele está com os olhos da alma, encontre o amor. Essa história do Emanuel continua acontecendo todos os dias. Em cada pessoa que sofre, tem fome, tem sede, ali nós podemos encontrar Jesus encarnado, Jesus abandonado, o Emanuel. Através do Lumen Ser Feliz, você pode fazer com que a história de tantos Emanuéis seja uma história de ressurreição, pois nós podemos encontrar a vida de tantos homens, mulheres, crianças, jovens e famílias. Por isso, venha estar conosco e fazer com que cada história dessa seja mais uma história de ressurreição.